Já reparou como as HQs de mensagens ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case & Case. Olá, pessoas! Como uma pessoa que teve grande parte da sua infância e juventude no início do século XXI, teve algumas coisas que eu compartilho. Tem algumas coisas que eu compartilho com uma boa parte dos brasileiros dessa época, né? E um pouco com o pessoal que nasceu um pouco antes e com o pessoal que nasceu um pouco depois. Mas existe um ponto no tempo muito específico do pessoal que era pré-adolescente e criança no início dos anos 2000, que foi o consumo de desenhos na televisão aberta. E esse consumo de desenho na televisão aberta nos apresentou a diversos desenhos que hoje são considerados clássicos e muito adorados pelo pessoal da minha idade, por volta de 20 e poucos anos. Claro, tem os desenhos mais velhos que também passavam, né? No meu caso, as coisas velhas que passavam na TV e que eu gostava eram Thundercats, Johnny Quest, Hey Arnold, que já era velho na época em que eu nasci, e por aí vai. Mas de desenhos contemporâneos da época em que eu era criança, tem alguns, e eu vou encurtar a lista para manter a coisa coesa aqui com o vídeo. Em especial, o desenho do Homem de Ferro, que muita gente nem lembra que existiu. O desenho do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, a série do Tobey Maguire, que também muita gente acha que não existiu. X-Men Evolution, que muita gente faz questão de lembrar o tempo todo, apesar de que eu senti muita falta naquele desenho da ausência da Jubileu. Eu fiquei muito triste dela não estar nesse desenho. E, é óbvio, o universo de desenhos animados da Liga da DC, que inclui o desenho do Super-Homem, o desenho do Batman, Batman do Futuro, Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites e, é claro, o queridinho dos brasileiros, que é Super Choque. Bom, Super Choque não é um personagem tão velho assim. Primeiro, pra começar, ele não era DC. Ou não era, pelo menos, da DC. Ele era da Milestone. E o que é Milestone? É que nem uma Marvel e DC. Ela tem seus próprios personagens dos quadrinhos que tinha uma vertente muito própria. Enquanto que a Marvel é muito mais de humanos querendo se tornar deuses e a DC de deuses querendo se tornar humanos, a Milestone focava muito em questões de representatividade, vida suburbana, racismo e coisa do tipo, né? Ela era bem focado nisso, em personagens negros tentando superar questões raciais e coisas do tipo, né? Tanto que muitos personagens que hoje são incorporados no SDC são da Milestone. O Hardware, o Ícone e o Super Choque. Ao longo do tempo, a Milestone publicou seus quadrinhos em parceria com a DC Comics, né? A Milestone fazia os quadrinhos e a DC publicava, né? E enviava para as lojas e coisas do tipo. Ok, muito bem. Item 13, o Super Choque é o queridinho de brasileiros. Isso não tem como discutir. Em especial por conta do desenho. Mas, sendo mais sincero, não teria como ser por outra coisa, porque o Super Choque nunca foi muito popular nos quadrinhos. Eu tô muito afim de fazer um vídeo explicando por que nunca teremos nunca não, né? Porque já falaram que querem fazer. Mas por que não tivemos um Super Choque até hoje? Por que nunca investiram muito no Super Choque? Mas para resolver essa pergunta, a gente tem que se voltar um pouco pro material original, que são os quadrinhos. O Super Choque teve algumas séries nos quadrinhos, né? Teve a primeira série dele, que era só Static, não era Static Shock, era só Static. Depois teve uma minissérie no início dos anos 2000, logo depois da Milestone fechar as portas para os quadrinhos. Depois ele teve algumas aparições em minisséries do Vigilante, Supergirl, Lanterna Verde, Jovens Titãs e coisas do tipo. Até que DC Comics 2011, o ano em que vamos revigorar toda a nossa linha editorial com os Novos 52. Terminamos a linha editorial anterior com o ponto de ignição e está na hora de dar início a uma nova linha. Vamos apresentar de novo todos os nossos personagens, criar um universo coeso em que tudo realmente pareça fazer parte da mesma Terra e apresentar personagens vigorados e atualizados para um mundo novo que é os anos 10. Vamos fazer Super Choque? Vamos. Ok. E assim chegamos de fato ao quadrinho que vamos comentar hoje, que é Super Choque dos Novos 52. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar é que eu sempre achei interessante e queria muito saber como é que funcionava as escolhas das frases da capa, sabe? Tem essas frases chamariz, tá ligado? Tipo, sei lá, a vitória da loucura, a ameaça do Lex Luthor, sei lá, a chegada do Darkseid. Essas frases que tem sempre na capa dos quadrinhos, tá ligado? Melhor, hoje em dia acho que não tem, mas antigamente tinha sempre, né? Tipo, a queda da Liga da Justiça, aquele que acabou com a casa de El. Essas frases, tá ligado?
Sempre achei interessante como é que o pessoal escolhia e o que colocava na capa. Só que eu nunca entendi, desde que eu comprei esse quadrinho, eu nunca entendi por que caralho, na capa do quadrinho Super Choque, tá escrito alta tensão em aventuras eletrizantes. Que porra é essa, mano? Isso aqui é um quadrinho pra criança de 5 anos? Não precisava disso, tá ligado? Pois bem, vamos lá. Super Choque saiu aqui no Brasil, o Super Choque 92 saiu aqui no Brasil em um encadernado só, reunindo as 8 revistas do Super Choque que saíram lá em 2011. Tem 172 páginas, o roteiro de Scott McDaniel até o número 6, o número 7 e 8 é do Mark Bernardin, e a arte em todos os números é do Scott McDaniel. Então, o cara fazendo roteiro e arte na maior parte dos números e no final fazendo só a arte. Então, vamos lá. Qual é a sinopse do Super Choque do 92? Virgil Hawkins é um adolescente de 16 anos que, junto com a sua família, acabou de se mudar de Dakota, uma cidadezinha um pouco mais afastado, para Nova York. O motivo dessa mudança é um contato que eles tiveram com um cientista dos laboratórios Star, porque uma coisa muito esquisita aconteceu com a família e o pessoal do laboratórios Star queria muito ajudar eles e aproveitar para estudar o fenômeno bizarro que aconteceu. Enquanto isso, o Virgil agora conseguiu entrar assim, no Instituto de Tecnologia, então é uma escola meio que profissionalizante, um Senai aqui do Brasil, coisa do tipo, e ele está tentando manter a sua vida metade como Virgil, um estudante bonitão e estiloso, e metade como Super Choque, o vigilante, o novo vigilante de Nova York. Enquanto isso, existe uma grande conspiração acontecendo. Não conspiração, existe uma grande tramóia criminosa acontecendo por baixo dos panos. Tramóia essa que envolve várias gangues disputando um contrato de exclusividade com um super grupo criminoso e em algum momento eles vão cruzar com o Super Choque. No momento em que o Super Choque acaba parando um assalto que estava acontecendo de um traje experimental dos laboratórios Star, e ele percebe que quando ele para o cara que roubou o traje experimental, ele é executado com um tiro na cabeça, com uma bala bizarra que parece que fez curva entre os prédios para chegar no cara. A partir desse momento, o Super Choque se mete e começa a investigar de fato a trama criminosa, e isso vai trazer vai trazer resultados muito peculiares para a sua vida pessoal e de super-herói, e talvez ele não esteja preparado realmente para atuar em uma cidade grande como Nova York. Bom, você pode perceber que o roteiro é bem interessante, né? Mas antes de comentarmos mais a fundo, eu vou avisar que eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Diferente de outros quadrinhos dos nossos que foram cancelados, comentei aqui, tipo Rapina Columba, esse quadrinho, ele tem muitos méritos. Então eu vou dividir esse vídeo. Na primeira metade vai ser uma análise sem spoilers, como eu sempre faço, tá? Pra falar se o quadrinho é bom, ruim, o que ele tem de certo, o que ele fez de errado, coisas do tipo. A segunda parte eu vou analisar alguns pontos e comentar como eu acho que a DC errou e como eu acho que ela poderia acertar. E coisas do tipo. Porque eu sinto, sim, a mão pesada da DC aqui nesse quadrinho, tá ligado? A gente sabe que de vez em quando o editor tem que se meter e fazer mudanças no roteiro para o quadrinho funcionar melhor. E aqui eu senti uma mão pesada. Poxa, vamos lá. Vamos começar pelo roteiro. Eu acho que a única falha do roteiro é a narrativa. No sentido de que a narrativa, é bom sempre lembrar, narrativa não é sinônimo de história. Narrativa é uma coisa em si. É a forma como a história é contada. E, por exemplo, se eu falar que o meu amigo tava andando na rua, tropeçou e caiu de cara no chão, nossa... Você vai pensar que ele caiu e se ralou todo, que foi uma coisa feia e, porra, ele tá machucado. Se eu falar que, cara, o meu amigo tropeçou e caiu com a cara no chão, nossa. Você percebe como a forma como eu falo essas 2 situações muda a sua percepção? Em uma você vai achar que, putz, ele se machucou muito, e na outra você vai achar que, caraca, que otário, caiu de cara no chão que nem uma jaca podre. Isso é narrativa, é a forma como você conta a história que pode sim mudar a percepção dos fatos que aconteceram nela. E isso é muito importante ser estudado nos quadrinhos. Especialmente porque a narrativa nos quadrinhos está relacionada necessariamente com a conexão entre a arte, o roteiro e a arte. O roteiro pode ser muito bom, mas se a arte não trabalhar bem e não fizer a narrativa fluir, não vai funcionar. Assim como o roteiro pode ser uma merda, mas ser uma história muito bem contada porque a narrativa visual é muito, muito boa. Então, o primeiro ponto é exatamente esse. A narrativa do Super Choque não é muito boa. Especialmente porque eu acho que a arte fica um pouco aquém do roteiro. A arte não é ruim. Ela tenta seguir uma estética própria, se aproximar bastante dos quadrinhos mais desconhecidos, tá ligado? O pessoal mais independente dos Estados Unidos. Em momentos consegue, mas na maior parte do tempo que não consegue, ela fica aquém. Ela não é tão bonita, não é tão bem acabada assim, e eu acho até que ela é confusa em algumas horas. Tiveram alguns momentos de ação que eu não entendi o que aconteceu. Eu não olhei assim, eu li e falava, cara, o que tá acontecendo? Em vários momentos a diagramação dos quadros é esquisitíssima, ainda mais num quadrinho impresso, tá ligado? Provavelmente na hora que o cara fez no computador, tava tudo perfeito. Mas na hora de imprimir, tá ligado? Você tem que sempre considerar isso aqui, ó. Esse ponto aqui
ele vai ser um ponto de perda. Você não tem como ver uma imagem inteira no quadrinho. Você sempre vai ter um ponto no meio do quadrinho que a arte vai se perder, ou que você vai ter que fazer a mesma coisa dos dois lados para que você consiga ver a arte inteira. Parece que não tem esse cuidado aqui, então tem vários quadros em que você não entende o que está acontecendo, porque não só a arte não é tão bem acabada, a narrativa não é tão fluida, mas também porque o cara se preocupa, você está perdendo um pedaço da arte no meio que você fica e vai lá, que merda está acontecendo aqui? Dito isso, apesar da arte não ser horrível, ela não ser nem ruim, ela só fica aquém do roteiro, mas isso é porque o roteiro é muito bom. Sério, a forma como eles conseguem dar personalidade ao Virgil é muito, muito boa. E mais importante, logo depois, eu li isso aqui logo depois de ler Rapina e Columba, que é aquela merda que eu já fiz o vídeo inteiro xingando aquela porra. Mas aqui é perceptível que há uma linha condutora do roteiro. O roteiro, ele sabe para onde ele quer ir. Ele quer sair do ponto A, que é a apresentação do Virgil, da situação dele atual, de quem acabou de se mudar para uma cidade grande, e quer chegar no ponto B, que é... nunca saberemos. Porém, tem uma linha narrativa séria, bem construída, e que você vai ler um capítulo depois do outro e você entende exatamente. Você termina um capítulo e você fala, ok, eu sei o que o Virgil quer fazer no próximo número. Eu sei o que os criminosos querem fazer, o que a gangue quer fazer, o que o Piranha, o que o Homem Pálido quer fazer. Eu entendo exatamente isso. Você entende as motivações, os planos e o andamento da história. E isso é muito bom. Especialmente porque o roteiro consegue te deixar intrigado, você quer saber o que vai acontecer. E quando coisas surpreendentes acontecem, não é porque o roteiro é ruim e tipo, nossa, inventaram isso aqui, tá ligado? O cara perdeu o braço e 2 quadros depois recuperou o braço. Não, porque vai ter lá, no próximo capítulo, ele vai se perguntar, nossa, como é que meu braço colou de novo? Não tem nenhuma marca e tal, ele vai no médico, ele vai analisar a coisa, e você vai ver que o que te surpreendeu, que você achava que era um buraco de um roteiro, ou um roteiro mal feito, na verdade, é um ponto importante na história, e que vai sim trazer consequências e coisas interessantes. E uma outra coisa muito, muito boa, é que não é só o Virgil que tem motivações e interesses. O quadrinho não se perde em suas várias tramas. Tem a trama da gangue, a trama do conglomerado de criminosos, a trama do Piranha, que é um outro criminoso, a trama do Homem Pálido, que é parceiro do Piranha, mas que tem suas próprias motivações contra o Piranha, a do Super Choque, a do Hardware. Então são várias tramas que você não fica perdido, você entende quando elas estão se encontrando e por que elas estão se encontrando, e mais fica interessado em ver como isso vai terminar. Porque, por exemplo, a trama do Piranha e do Homem Pálido, quando revelou quem era o Homem Pálido, eu falei, puta que pariu, isso vai ser muito bom. As reviravoltas vão acontecendo de uma forma muito boa. E o Virgil, ele é um personagem muito bom. Porque ele realmente, ele é um... Tem vários pontos da personalidade dele que são comentados por terceiros, tá ligado? Então, ele é um bonitão, ele é estiloso, não sei o quê. Tudo bem. Mas além disso, você percebe muito facilmente a malemolência dele, a sagacidade mental dele. Porque quando ele percebe que tem um cara na sala dele, lá no centro tecnológico, que parece que é de gangue, ele manda uma mentira assim rapidamente, ele monta ali rapidinho uma mentira que faz o cara parar de mexer com ele, e não só isso, chamar ele pra reunião de gangue, porque o Virgil é muito sagaz, ele é muito perspicaz. Eu acho que o humor do quadrinho não funciona muito bem. Eles tentam muito fazer o Virgil ser tipo um Homem-Aranha, de fazer tiradinha, tá ligado? De zoar. Eu acho que as piadas não funcionaram muito bem, ficaram bem forçadas, mas não só a sagacidade do Virgil funcionou muito bem, como do conhecimento dele. Você percebe que ele é inteligente e não esperto. Inteligente, porque várias vezes ele resolve a situação com conhecimento de como é o nome? De rede, de eletricidade estática, de campos magnéticos e tal. E a forma como eles trabalham os poderes do Super Choque também são muito boas. Tirando a parte de que tem quadros que você não entende o que está acontecendo, tem pontos em que você entende o que está acontecendo e fala, nossa, que foda! Por exemplo, ele não leva tiro. O Super Choque nunca leva tiro, porque ele tem a porra de um campo eletromagnético ao redor dele, então os tiros param perto dele, ele nunca leva tiro. Isso é muito, muito foda, porque faz todo sentido. Depois, quando ele mexe com uma subestação de eletricidade, é muito, muito foda. No início, eu fiquei, justamente, coisado, porque eu achava, nossa, muito conveniente. Ele tem um uniforme muito foda, essa prancha dele, que no início do desenho era uma tampa de bueiro e depois ele fez uma própria. E aqui é só uma prancha muito tecnológica que é muito, muito foda. E tipo, poxa, como é que um moleque de 16 anos tem isso, tá ligado? Tipo, os poderes só aceitam por causa do acidente, tá? Todo negócio de história de origem dele. Mas um uniforme super tecnológico e a prancha eu achei forçado. E depois explica que o hardware deu pra ele e tal, não sei o quê. Tem toda uma trama por trás do uniforme dele. Não trama, mas tem um passadozinho pro uniforme dele. Eu achei que poderia ser melhor desenvolvido, mas no final foi muito bom. Então assim,
Pra terminar a parte de análise, já começar a encaixar com a parte de comentários sobre o quadrinho, cara, Super Choque do número 1 até metade do 6 é muito bom. Realmente você vê o potencial do Super Choque em ser um grande personagem, em realmente encaixar com o universo DC e ser interessante. Porque apesar de eu achar ele muito diferente para trabalhar com Batman, com Lanterna Verde e tal, eu acho que ele funcionaria muito bem com Asa Noturna, funcionaria muito bem com Arqueiro Verde e com o pessoal da Sociedade da Justiça. Eu acho que funcionaria muito bem e eu adoraria ver isso. E por que eu falo aqui do número 1 até metade do 6? Porque eu sinto muito fortemente a mão pesada da DC se metendo. Porque talvez o quadrinho não estivesse vendendo e aí, cara, começa a fazer coisa. Provavelmente sugeriram colocar o Batman, tá ligado? Porque todo quadrinho que não vende falam pra meter o Batman de alguma forma, geralmente fica uma merda. Então, parabéns aos envolvidos que não meteram o Batman em nenhum momento. Super Choque caminhou com as próprias pernas. E apesar de ter levado uma banda no final da DC que cagou tudo, tá? O final não é terrível, mas ele é bem apressado, acelerado. Você percebe que eles tiveram que mexer muitos pauzinhos, porque você percebe nitidamente que a gente tá botando isso aqui agora, porque lá na frente a gente vai trabalhar isso, lá no número 20, no número 30, no número 40 a gente vai trabalhar esses pontos que a gente tá deixando solto, e aí é forçado a apresentação de personagens novos, a resolução de ameaças, de conflitos, é tudo acelerado demais, porque parece que a DC realmente queria correr para tentar chamar público para ler o quadrinho, que é uma pena. Então, do número 1 ao 6, Super Choque do 902 é muito bom. Mas nos últimos números realmente você percebe a influência da DC que cagou tudo. A trama das irmãs Super Choque foi apressada pra caralho, tá ligado? Ela não foi muito bem introduzida no quadrinho, mas quando começaram a trabalhar ficou interessante e aí a DC cagou porque acelerou pra caralho. A questão lá do ladrão, que atravessa várias coisas. A questão da psicóloga do Virgil, tá ligado? O Viruli, que eu achei um vilão meio merda, mas tudo bem. Toda a questão da trama do grande conglomerado das famílias mafiosas e tal começou a ser trabalhado e depois foi perdido. Os laboratórios Star também. Então você via aqui que o pessoal que tava fazendo tava com muita boa vontade. Eles estavam querendo fazer uma história de Super Choque e prepararam tudo. Tava tudo muito bem feito, tudo muito preparadinho. Mas infelizmente o pessoal dos Estados Unidos não quer saber de Super Choque. Então foi até o número 6 e depois 6, 7 e 8 forçaram muita barra pra correr, pra tentar de alguma forma chamar público. Foi um pedido de ajuda, um socorro e não deu certo no final. Então Super Choque foi cancelado mais uma vez e hoje nós não temos um quadrinho de Super Choque. Então assim, eu nunca achei o Super Choque um personagem tão maravilhoso quanto o mundo brasileiro acha. Mas lendo aqui, eu vejo sim o potencial dele e como ele poderia sim ter tido um quadrinho maravilhoso que não só completou os 52 números, como a maior parte dos quadrinhos que deram certo ao 102, como ele poderia ter passado pelo DC e Você e chegado ao Renascimento e ao Fronteira Infinita com um quadrinho muito bom e sendo um personagem não do escalão A da DC, nenhum dos 4 pilares, mas um personagem B muito relevante, muito interessante e querido pelo público. E é uma pena que o pessoal dos Estados Unidos não liga para Super Choque e a DC conseguiu meter a mão e cagar um pouco do quadrinho. Mas se você quer conhecer o personagem, entender os poderes dele, quem ele é e como ele poderia ser um personagem muito bom, vai atrás disso aqui. Apesar desse textinho de chamariz aqui, que é uma merda, é o número 1, tá tudo aqui. Então você deve achar que fácil em sebo, em loja de usado, coisa do tipo, porque Super Choque, ninguém se importa muito com ele no mundo dos quadrinhos, mas é isso. Então, é isso que a gente fica interessado em conhecer o maravilhoso mundo dos heróis diferentes da DC, a gente fica interessado em conhecer o maravilhoso mundo dos heróis cancelados que tinham potencial na DC, e tem a chance de vídeo você no próximo, e falou!